Bom dia, Beto. Bom dia, Tainá. Bom dia. Sabe, hoje eu venho aqui confessar um drama que nós estamos passando aqui em casa, Beto. Nós vivemos em uma cidade grande onde o tempo e as pessoas são implacáveis. E a minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, sempre foi uma mulher absoluta, uma mulher incrível, inteligente. Depois que perdeu o meu pai, depois que nós perdemos, né, o nosso pilar da família, as coisas começaram a desandar um pouco aqui. E a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Depois que o meu pai se foi, ela entrou para uma igreja e ali ficou frequentando. Até que recebeu uma herança há mais ou menos uns 2 anos. Mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil, Beto. Então ela achou que era a oportunidade perfeita para ajudar. Então, influenciada por pastores carismáticos, ela decidiu doar o dinheiro. E ela doou todo o dinheiro à igreja, todo o dinheiro, acreditando que isso traria prosperidade para a nossa família, porque essa era a promessa. A promessa era um desafio. A doação seria triplicada pela fé. Minha mãe então fez esse voto. E no início ela estava confiante. E todo mundo falando para ela: mas você está ficando louca, mãe, você está ficando louca, isso aí é o dinheiro seu, o dinheiro que você tinha para receber, é o dinheiro da herança. E ela sempre dizia: é o meu voto de fé. Só que com o passar do tempo, a realidade começou a pesar. A promessa de prosperidade nunca se concretizou. E nós que tínhamos uma vida razoável, com o passar do tempo nós começamos a enfrentar dificuldades aqui em casa. As contas começaram a se acumular. Meu irmão perdeu o emprego. Só o meu dinheiro não dá para sustentar a casa. E aí tudo começou a acumular. A comida em casa ficou mais escassa também. E a esperança que a minha mãe tinha se transformou em desespero quando viu toda a situação. E aí pensou: nossa, mas se eu tivesse esse dinheiro agora, se eu tivesse com esse dinheiro na mão, a gente podia se manter mais um pouco até as coisas melhorarem. Foi aí que eu dei a ideia para ela: poxa vida, a senhora ajudou, a senhora doou, procura a igreja. E quando ela procurou a igreja em busca de ajuda, a resposta era sempre a mesma: você tem pouca fé. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Fé é o que importa. Se você não tiver fé, você não vai recuperar. E nós não estávamos vendo essa providência, Beto. Em vez de apoio, o que recebíamos era o silêncio, ou então esse tipo de conselho. E eu, desesperada, decidi então escrever uma carta anônima. E na carta eu expus a nossa situação e questionei os pastores: como é que podem pedir tanto e não doar nada em troca, não dar nada em troca para um fiel que ali doou? E se a fé não traz ajuda, onde está a justiça de tudo isso? Onde está a justiça? A carta começou a circular, logo as pessoas começaram a debater. Muitos concordaram que a igreja deveria apoiar os seus fiéis, enquanto outros também achavam que cada um é responsável por aquilo que faz. Ela doou, ela deu. Tá bom. Ela fez a própria escolha. E no final da carta eu fiz uma pergunta direta. E essa pergunta nunca foi respondida de maneira direta, mas eu já sei que não. A pergunta foi: é possível reaver o dinheiro que foi doado? É possível vocês devolverem? A igreja pode devolver o que entregamos? Isso significava salvar a nossa família da miséria. No entanto,
resposta da igreja foi clara. Como eu disse, depois do silêncio veio a resposta que não havia como reaver o dinheiro. O que doamos tinha se perdido em promessas vazias. E a dor que sentimos agora, essa sim é realidade. E não só da minha mãe, mas de muitos que confiaram na fé e não recebiam o apoio quando mais precisavam. E aí eu pergunto para vocês, onde está a justiça? Por que isso acontece com as pessoas? E principalmente com as pessoas mais fragilizadas? Pela fé. É o que eu trago para vocês hoje no Opinando. E gostaria muito de saber a opinião das pessoas e que isso fosse discutido, Beto, aí no seu programa. Aí. É o que traz a nossa amiga aqui no Opinando Clube de hoje. Quantas e quantas pessoas passam por isso, Betinho? Eu não vou... eu não opino em absolutamente nada aqui, porque eu gosto de acionar a maior família do Brasil. Agora eu vou acionar e eu quero ouvir você. O que é que você tem para dizer? Vai lá agora. Vamos então às últimas opiniões aqui na História da Amiga. Se você perdeu, tem o nosso canal lá no youtube.com/opinandoclube. Tem também nas redes sociais, daqui a pouquinho vai estar no Instagram da Clube também. Você confere tudo e deixa a sua opinião lá, lógico, né? Alô? Bom dia, Beto. Bom dia. Aqui de Ribeirão. Ô, meu irmão. Beto, eu sou totalmente contra a doar dinheiro pra igreja. Você quer dar o dízimo, 10%? Tudo bem, concordo. Doar todo o dinheiro igual ela fez, eu sou totalmente contra. Pelo seguinte, a sua fé está em você, não está na igreja. Está em você, na sua oração, nas suas atitudes, não na igreja. Você quer doar os 10%? Tudo bem. Mais do que isso, eu acho um abuso. Valeu, meu irmão. Obrigado pela opinião. Alô, bom dia. Essa história aí, ó, é o seguinte, se for atrás aí do pastor, ele entregaria esse dinheiro, tanto por cento aí, da metade ou mais pra ela merece, viu? Ele deveria fazer isso aí, é a minha opinião que eu dou aqui, tá bom? Conheço pessoas que já recorreram e recebeu, viu? E recebeu. Tá bom, meus amigos? É isso aí. Tá na Crubê, tá legal? Valeu, Valdir. Daqui a pouquinho a Tainá, inclusive, vai falar isso aí que você acabou de falar, né? Sim. Então segura aí, porque parece que existem algumas pessoas que realmente já conseguiram reaver o dinheiro. Já a Tainá vai falar aqui pra gente. Bom dia, aqui é o Alex Cajuru. Ô, meu irmão. Minha opinião sobre essa história aí é o que eu sempre falo dentro de casa. Nossa igreja é a nossa casa. Se você tá bem em casa, se você tá bem com a família, não tem por que você tá indo nessas igrejas de charlatão aí, entendeu? Eu tenho um amigo que ele deu um carro pro pastor. Agora o carro vai levar ele pro céu? Só porque ele doou um carro? Essa é a minha opinião. Bom dia a todos aí. Tá aí, ó. Valeu, um grande abraço pra você. Tudo de bom, viu, meu irmão? Obrigado pela opinião aqui também. Tainá Rigoleto. Bom, vamos não dar mais tempo, né? Porque o nosso tempo aqui já esgotou. Mais a última opinião aqui. Beto, Família Clube. Roberto, o pessoal fica preocupado, muito preocupado com razão, com o tigrinho, mas esse daí é o lobinho. O lobinho já rouba, ele já furta famílias, pessoas há muito, muito tempo. São verdadeiras máquinas de dinheiro. E esse daí é só mais um caso. Você não pode entrar na justiça, mas dificilmente consegue reaver o dinheiro, tá? Bom dia, Clube. Rodney, do Guarujá. Valeu, Rodney, direto do Guarujá, participando aqui no nosso Bom Dia Clube. Tainá tava me falando aqui que tem uma matéria, tem uma mulher que já conseguiu reaver a grana que ela doou pra igreja. Exatamente, né? Uma gaúcha venceu uma batalha na justiça, ela conseguiu recuperar os bens que ela havia doado pra igreja. Na época, essa pessoa estava passando por muita dificuldade financeira, ela tinha uma loja pequena com o marido, um filho pequeno, acabaram de comprar um carro, estavam querendo comprar uma casa, né? Então, assim, ela pensou que a igreja ali seria uma saída para essa crise pessoal que ela estava passando, né? Mas foi totalmente ao contrário, né, Betinho? Então, ela acabou doando tudo que ela tinha para a igreja, ficou sem dinheiro, sem o carro e ainda ficou mal falada na cidade, viu? Que coisa. Ela conseguiu, assim, e o que aconteceu? Logo em seguida que ela teve essa atitude, ela mudou de ideia, né? Então, ela procurou a igreja, só que eles se recusaram, né, a devolver a doação. Então foi aí que ela decidiu entrar, junto com o marido, na justiça, com uma ação contra essa igreja, pedindo de volta os valores dos bens e uma indenização por danos morais. Olha aí. E ela conseguiu, viu? Então, a igreja foi condenada a pagar uma indenização de R$20 mil e devolver o valor de parte dos bens que a gaúcha tinha doado para a igreja. Tá vendo? Tá vendo? Só pode usar essa decisão, de repente, para recorrer, né? Se tiver a documentação dessa doação também. Sim. Porque como foi dinheiro, que bem você tem que ir lá passar a escritura. Sim. Agora, e dinheiro vivo? Aí já é mais complicado, né? Mas enfim, tá aí. Ficam as dicas pra nossa amiga, de repente, pra achar uma solução e ver uma saída pra esse problema. Pois é. Tá vendo só? É o nosso Opinando. E sexta-feira, se eu não me perco opinando, hein? Sexta-feira, a história do fetiche, que já tá dando o que falar, Tainá. Ai, meu Deus. Ai, Falta muito pra sexta. Olha, depois de amanhã já. Tá Aí. logo ali. Bom dia!